no liceu, algures, veio a coisa jornalismo e aquilo fez-me assim um eco que fazia sentido. Tinha a ver com a possibilidade de andar atrás de muitos mundos, não é? Poder ser muitas coisas, sendo jornalista, nós podemos conhecer muitas pessoas que vêm de muitos lados. E eu era viciada em notícias, tanto lia livros quanto lia notícias, e aquilo fez-me sentido. E houve uma altura em que eu fui para a Universidade Nova tirar o curso de Comunicação Social, mas eu estava tão interessada em começar a meter a mão na massa, como se diz, que me fui inscrever num curso de Senjor, que é um curso de formação de jornalistas, que é um curso bastante conceituado e forma jornalistas na prática. E eu passei um lado de testes, passei os testes todos, até que chegou a última fase e alguém me disse que eu não tinha jeito nenhum para ser jornalista, que era melhor esquecer. E eu fiquei muito aflita, o que é que eu ia fazer agora com a minha ideia de ser jornalista. Mas pronto, acabei o curso, entrei numa redação e de facto percebi que a leitura e o jornalismo têm que andar sempre a par. E esse lado, depois conhecer pessoas como o Vicente Jorge Silva, que mencionaste aqui, ou o Torquato Sepúlveda, para quem ainda se lembra, foi um fundador do Mil Folhas, que foi quem me pôs a escrever sobre livros. Fazer uma investigação, ou escrever uma notícia, ou fazer o que é que fosse em jornalismo, passava sempre por leituras, o máximo de leituras possível. E, portanto, que para mim era a coisa mais natural do mundo. Não sabia se era boa ou se era má, não fazia a mínima ideia, mas sentia que havia ali um sentido. E, portanto, foi por aí que começou. Isto para responder à pergunta o que é que veio antes. Acho que os livros estiveram sempre muito presentes. Estavas a falar nessa possibilidade das conversas que o jornalismo oferece. Essa vertente da conversa é para ti muito importante. Comporta, à partida, quando partimos para uma conversa, nós depositamos expectativas nessa conversa. As tuas expectativas têm acompanhado depois o que se passa na realidade? Sentes-te algumas vezes, pelo menos, frustrada depois dessas conversas? Como é que lidas com a conversa em si? Eu na conversa, e sempre foi assim, seja profissionalmente, seja pessoalmente, eu sou do lugar da escuta. Eu estou sempre a ouvir, eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir, e é a partir da escuta que eu começo a construir algumas perguntas, não é? Como sou muito tímida no início, antes de ser jornalista, não fazia as perguntas, guardava-as para mim e esperava que a pessoa chegasse a um momento em que fosse responder àquela minha curiosidade, não é? Há de chegar um momento nesta conversa em que a pessoa há de ir ao encontro daquilo que eu quero saber. O jornalismo também me deu isso, não é? Eu tenho uma profissão que me permite fazer perguntas, eu tenho um bom pretexto para fazer perguntas sem me expor. Não é? Eu sou jornalista, eu posso fazer perguntas, mas eu sou do lugar da escuta e é esse o meu lugar preferido. Este lugar que eu estou aqui neste momento é muito desconfortável para mim, o lugar da resposta. Não tenho muitas respostas, gosto de fazer as perguntas, gosto de estar a ouvir. Eu adoro ouvir histórias, muitas vezes, já contei isto, às vezes eu dou aulas de jornalismo, não sei bem o que é isto de aulas de jornalismo, mas é passar experiências, se calhar. E eu estou sempre a ouvir as conversas. Eu digo isto aos meus alunos: vocês não andem na rua de headphones, porque se andarem na rua de headphones não ouvem as conversas, não ouvem o mundo, não estão a isso. Eu estou sentada num café, ou estou sentada num restaurante, ou estou sentada onde que seja, e eu posso ter um livro aberto, posso ter uns fones, mas os fones estão desligados, e o livro, eu não estou a ler o livro, eu estou a ouvir as conversas todas à minha volta. E porque acho que isto me traz, como jornalista, isto me traz há sítios onde nós não conseguimos penetrar porque cada vez mais vivemos fechados em bolhas, não é? E sair e estar disponível a ouvir, seja expressões, seja pedaços de conversas que apanhamos e tentamos arranjar sentidos do mundo. Este meu lugar, eu gosto deste lugar da escuta, e é ele que me permite depois fazer. Eu acho que ele me ajuda muito a ser jornalista, a fazer o meu trabalho como jornalista e também como pessoa, porque estar atento aos outros também passa por perceber.
é também uma questão de linguagem. Há expressões que muitas vezes nós esquecemos e aquela pessoa diz uma coisa qualquer e aquilo abre-se de uma porta para escrever qualquer coisa, para pensar qualquer coisa de uma maneira diferente. É este o meu lugar preferido, é o da escuta. Portanto, expectativas de conversa eu só as tenho quando já a coisa está muito construída. Ou seja, se eu já tenho uma lição muito estudada e gostava que aquela pessoa me respondesse àquelas perguntas, e se a pessoa não me responde não me dá as respostas, há uma espécie de frustração, mas eu vou sempre disponível para ser surpreendida. E quanto mais expectativas eu levar, menos surpreendida serei, não é? Porque ou então serei desiludida e não surpreendida. E eu tento ir para o outro lado, que a pessoa me surpreenda e não tanto me desiluda, assim. É como, ir com uma expectativa é quase como levar um título para a reportagem ou para a entrevista. Eu quero que a pessoa chegue a isto. E quando ela pode chegar a coisas muito mais surpreendentes. Muito mais surpreendentes do que aquilo que eu pensava. Curiosamente, a Isabel estava a falar do seu lugar na conversa como um lugar de resguardo. Quem ler as suas conversas com escritores com alguma atenção, eu acho que a Isabel acaba por se expor, só que muitas vezes de forma contida e até muitas vezes se sente uma certa até comoção com certos temas ou diante de certas figuras, tenta apagar-se nas entrevistas ou não se importa que essa, não sei se tem essa noção, mas há uma emoção muito especial em algumas conversas, comoção mesmo por vezes, que transparece para um leitor mais atento e que está lá, mas que é contido. Procura esconder-se. Nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Eu sempre, desde a primeira vez que fiz uma entrevista, aquelas entrevistas de pergunta-resposta. Se chama entrevista. Entrevista, não é? Aquela pergunta-resposta. E a pergunta, não é? Aquela coisa que somos nós, que vem a bold, não é? Eu sempre vi aquilo como uma tremenda exposição. Como se aquilo fosse tão... e não gostava, sentia um desconforto enorme, porque eu era muito miúda, mandavam fazer entrevistas a pessoas importantes e eu achava sempre que aquela pergunta ia parecer muito estúpida, ia mostrar que eu era muito estúpida. Eu tentava que aquela pergunta passasse despercebida, mas eu queria que aquela pergunta levasse a que aquela pessoa mostrasse qualquer coisa que fosse nova. Acho que não tinha muita, na altura não tinha muito essa noção do que era ser novo, mas eu lia muitas vezes as entrevistas dessas pessoas e eu não queria nada que elas voltassem a contar a mesma história, não é? Lá vem eu contar a mesma história que já contou não sei quantas entrevistas. Então a minha tentativa era que aquela pessoa dissesse qualquer coisa ou que nunca tivesse dito ou que fosse formulada de uma maneira diferente. Mas que a minha pergunta quase fosse assim, eu não gostava nada que esta pergunta se ouvisse. Porque é como se elas pusessem uma intimidade e eu não tinha interesse nenhum, não é? Mas a minha pergunta estava lá a expor-me e aquilo era muito incomodativo para mim. E continua a ser. Eu acho que numa entrevista não há só uma pessoa que se expõe, há duas pessoas que se expõem bastante. E a pergunta e a resposta são um diálogo, não é? Então a conversa não existe se não houver alguém que pergunte e alguém que responda. E às vezes acontece o contrário. Às vezes a conversa começa a ser tão orgânica que deixa de ser uma entrevista e passa a ser quase uma conversa, ainda que a minha parte seja só às vezes dizer sim, não é? E aquele sim ajudar que a pessoa continue a desenvolver uma ideia, não é? E é uma conversa de olhos nos olhos. Isso eu tenho sempre. Eu não perco o olhar do outro. E se calhar essa emoção passa por aí, porque há momentos em que a pessoa se está a expor muito, não é? Há momentos em que se sente a fragilidade, ou se sente a ironia, ou se sente a zanga, ou se sente qualquer coisa. E aquilo, eu gosto que esse sentimento passe, mas que eu não seja, ou seja, que o leitor, e estamos a falar de entrevista escrita, que é diferente, não é? Que o leitor não veja na minha pergunta, não veja a minha pergunta, veja a resposta, aquilo que vem da pergunta. Mas a pergunta é importante, porque é porque eu estou de olhos nos olhos e porque eu estou disponível que a pessoa vai deixar passar uma emoção. E às vezes acontece, já me aconteceu uma ou duas vezes, haver lágrimas num olho e haver lágrimas no outro olho. Estão a ver a gargalhada, não é? Como é que se passa depois isso, não é?
como é que se passa esta coisa, porque a entrevista tem que passar esta emoção ou não emoção ou qualquer coisa para quem está a ler, não é? Faz parte da tal narrativa, porque uma entrevista é uma narrativa, não é? E eu acho que é um bocadinho isto que acontece. Nesse sentido, a entrevista também é a arte da conversa, não é? Se calhar algumas entrevistas nós lemos e temos a sensação que são tão, vamos dizê-lo com frontalidade, por vezes tão pouco interessantes, porque da parte do entrevistador há uma tentativa de expor um conhecimento, quase como se estivesse a fazer uma mini tese na própria... Eu não corroborar, não é? Eu tenho esta tese. Sim, exatamente. Sim. E de expor conhecimento e erudição, aquilo não é uma pergunta, é uma espécie de mini tese que não se vê de modo algum nas suas entrevistas. Que mundo é este que as pessoas se sentem tentadas? No fundo é uma forma de exibicionismo cultural. Como é que vê estas questões? Eu acho que tem a ver com a personalidade de cada entrevistador. As pessoas são todas diferentes, não é? E há pessoas que são boas nessa... quase... A entrevista, nesse caso, não é tanto alguém a escutar outro e a estar ali, mas é alguém que está a tentar pôr-se ao mesmo nível e porque tem um espaço, não é? Tem um espaço que é o seu. Quando eu convido alguém para me dar uma entrevista, tenho que ter um respeito por essa pessoa que aceitou dar uma entrevista. É essa pessoa que é o protagonista, não é? E é isso que eu quero. Não sou eu, é o outro. E há pessoas, colegas meus, que fazem entrevistas em que muitas vezes as pessoas que aceitam dar uma entrevista a essa pessoa já sabem que do outro lado, porque há aqui sempre um pacto, não é? Alguém aceita, alguém dá. E muitas vezes aceita-se o pacto do entrevistador que parte com uma tese, não é? E que parte com conhecimento e aquilo passa a ser quase uma exibição de egos. Não é? Estamos aqui e estamos em igualdade de circunstâncias e estamos aqui numa espécie de paralelo, né? Partilha de sabedoria, quase a ver quem é que sabe mais do que o outro. Tudo bem, não é isso que me interessa na entrevista, até porque eu vou para a entrevista curiosa, eu tenho curiosidade em saber e não vou para a entrevista a tentar mostrar a minha sabedoria a quem quer que seja. Para isso é fácil escrever outra coisa qualquer, não vou fazer. Há outras vias para fazer isso. Eu sou jornalista, e porque isto é uma profissão, como sabes e como quem trabalha nisto sabe, é mal paga, é precária, ninguém que é jornalista vai ser rico. Portanto, o que é que nos mantém aqui? O que é que faz de nós, cada pessoa terá a sua resposta para isto? O que é que me mantém, o que é que me faz continuar a ser jornalista depois de 30 anos a ser jornalista? É a curiosidade. Quando eu perder a curiosidade, eu deixo de ser jornalista e vou fazer outra coisa qualquer, porque é isto que de facto me mantém. Passemos para este sonho americano e agora a legítima curiosidade. O que é que faz uma jornalista ao longo de um ano percorrer milhares de quilómetros, presumo, muitos, 27 estados, para fazer reportagens? O que é a mola que leva a este trabalho? Portanto, isto é um conjunto de reportagens sobre livros, não é? Que em conjunto vão dar uma certa visão do que é que pode ser a América. Que real é isto? Nós sabemos que o real é um conceito que tem as costas muito largas, é certo, não é? Mas o que é que leva alguém, qual é que é a mola que leva alguém a fazer um trabalho deste tipo? Com muito sacrifício, creio eu, não é? Imagino que sim. Foi bastante, sim. E falo em muito sacrifício a vários níveis. Físico, psicológico, isto implica muito empenho, muito trabalho e coisas que eu nem consigo imaginar. Sim, foi talvez o trabalho mais duro que eu fiz fisicamente, intelectualmente, psicologicamente, enfim, a nível pessoal e a nível profissional. O que é que me a fazer isto? Eu trabalho com a literatura americana, ou seja, leio há muitos anos autores americanos e durante muito tempo, durante 10 anos mais ou menos, eu passava 5, 6 meses do meu ano nos Estados Unidos, nomeadamente, sobretudo em Nova Iorque.
E acontece que vai haver uma eleição que é transformadora, não é? Em 2016, o Obama está a sair da Casa Branca, alguém vai entrar e é um homem que era visto inicialmente como uma espécie de piada que ninguém levava a sério, ou iríamos ter pela primeira vez uma mulher que se dizia que era a pessoa mais preparada desde sempre para estar na Casa Branca. Isto acontece num momento em que os Estados Unidos estão a viver tempos muito tensos, há violência nas ruas, aparece o movimento Black Lives Matter porque há violência de polícias sobre negros, enfim, há tensões e percebe-se que a presidência do Obama, apesar de todas as expectativas que tinha gerado no início, havia muitas frustrações e havia ali coisas difíceis de resolver e gente muito zangada. O que é que eu tinha aqui para fazer? O que é que eu me propus? A partir da literatura, de livros dos livros que me ensinaram de alguma maneira a ter uma imagem do que era esta América, os Estados Unidos da América, tentar partir disto, que era aquilo que eu conhecia melhor, para fazer reportagem, para perceber, ou seja, tentar perceber o que é a América hoje, naquele tempo, e não é muito distante daquilo, não é muito diferente daquilo que está a acontecer hoje, partindo da literatura. Foi esta a proposta que eu fiz, tive uma bolsa para fazer, uma bolsa que cobriu... Eram todas as minhas curiosidades. Os jornais não têm dinheiro para estas coisas, não há dinheiro para fazer isto. Deram uma bolsa que eu tinha que gerir, eu geria aquele dinheiro, era um dinheiro muito parco. E, além disso, eu não podia deixar de trabalhar como trabalhava normalmente enquanto fiz as reportagens. Ou seja, eu ia fazendo as reportagens à medida que continuava a fazer os trabalhos como se estivesse sentada numa redação, ou em casa, ou não sei o quê, e continuava a fazer crítica literária, continuava a entrevistar os escritores no outro lado, continuava a fazer uma série de... o trabalho... normal. Business as usual, não é? Só que andando por aí com a mochila às costas por 27 estados. O que é que isto depois, quando eu publico a primeira reportagem, há uma reação que para mim foi muito surpreendente. É uma reportagem que é a partir do Moby Dick em New Bedford, e depois a maneira como estes textos são escritos também é um bocadinho estranho, porque eu tenho... muito diferente, não é? Sim, era tudo gerido, decidido, assim, tudo em cima da hora. Eu estava sozinha, nunca fui acompanhada por lado nenhum, era preciso perceber então como é que se vai ilustrar isto. Então o editor teve a ideia de, tira umas fotografias com o telemóvel, depois faz polaroids, como se fosse polaroid, isto tudo feito assim, e 2 dias para escrever cada reportagem. Cada reportagem tem 40 mil caracteres, mais ou menos, não sei se têm noção do que é isso, e era assim uma espécie de mergulho a fundo que eu fazia, e que me ensinou resistência, me ensinou sobre o que é a capacidade de escrever a quente e o que é não tentar, porque é muito fácil cair no clichê quando se está a ser... Eu tentei nunca fazer isso, eu sou uma estrangeira num país estrangeiro e não queria nunca pensar que as pessoas achassem que eu achava que sabia mais da América do que os americanos. Isso nunca era isso. Era sempre o meu olhar, mas o meu olhar sem um eu, não é? Não está ali um eu, não existe. Eu vou cruzando informações que vêm das pessoas que vou ouvindo nas ruas, dos livros que vou lendo, dos livros que outros livros me vão levando, e à medida que estou a escrever o texto vai-me apresentando perguntas que eu vou tentando responder enquanto leio mais coisas. E isto num espaço muito curto de tempo. Portanto, este livro foi sendo construído assim, não é? Fazia uma reportagem por mês e à medida que as coisas iam mudando, não é? Foi um ano, quando Trump ganha a eleição, aquilo que eu pensava que ia ser o trajeto pelo país mudou, porque houve estados de surpresa, então tentar perceber porque é que um estado vota de uma maneira que não era... Ou seja, a literatura é percepção, é aquela certeza, a literatura existe no mundo, a literatura não existe fora do mundo. E este livro foi sendo construído assim, eu lembro perfeitamente de uma discussão enorme com a editora, porque faltavam
3 dias para entregar o texto e ela não tinha a mínima ideia do que é que eu ia... O primeiro texto, ela não tinha a mínima ideia do que é que eu ia fazer. E ela... agora somos muito amigas, mas aquela discussão foi assim... ela disse-me, tu tens a noção do que temos aqui 7 páginas de jornal à tua espera e não fazemos a mínima ideia do que é que tu vais fazer. E eu disse, sim, eu estou à procura, eu também não sei. Eu estou aqui à procura de uma estou à procura. E ela disse, tu és uma irresponsável. Eu disse, não, eu não sou uma irresponsável. A primeira pessoa que responde perante a bolsa que me foi dada sou eu. A pessoa que vai assinar o texto sou eu. Se há aqui alguém que está a dar tudo e a arriscar tudo, sou eu. E a partir dali as coisas ficaram certinhas e ela teve o texto na hora, mas eu confesso que quando ela me faz aquela pergunta, eu fui o mais honesta possível, eu não sabia, e foi a escrever que fui percebendo como é que ia organizando as coisas. Portanto, este livro para mim foi uma lição a muitos níveis. Sim. Como para muitos escritores, que na verdade a Isabel também que é a escrita esclarece na escrita. Sim, essa noção de que, à medida que vamos escrevendo o texto, e isto foi, iam-me surgindo perguntas. Olha, eu não tenho resposta para esta pergunta, como é que eu vou tentar arranjar aqui... Há perguntas para as quais sabemos que não existem respostas, não é? Mas é preciso arranjar uma argumentação, qualquer coisa, que nos ajude, pelo menos, a formular mais perguntas, não é? Ao fazer... Deixamos perguntas em aberto. E quando eu acabei as 12, quando chegaram ao fim das 12 reportagens, eu só pensava em continuar. Isto é uma viagem sem fim, não é? E hoje, passados 8 anos, comecei em 2016, foi até final de 2017, passados 8 anos, muitas destas perguntas que estão aqui, muitas das situações que estão aqui, não se alteraram, muitas agravaram-se, não é? E hoje olho para alguns destes textos, olho à distância, não vou lá, mas com a sensação de que aquilo de que se fala aqui continua a ser aquilo que nós hoje continuamos a falar de outra maneira, não é? E se calhar podemos ir a muitos mais livros do que aqueles que estão aqui, mas muitas das tentativas de explicação ou de perguntas ou de esclarecimento continuam a estar na literatura. Acho que a literatura é um grande auxiliar para quem trabalha nos jornais. A Isabel é sem dúvida uma intérprete privilegiada da própria temática da viagem, e quando regressou, costuma dizer-se que um regresso não é uma viagem, ao contrário. Quando regressou desta viagem, o que é que mudou em si, ou o que é que foi diferente quando se confrontou com a Isabel antes da partida? Coisa eu não consigo ainda perceber, às vezes. Isabel estava em Nova Iorque quando Trump é eleito. Sim. Foi uma sensação muito, ia dizer horrível, uma expressão. Foi uma sensação muito estranha, porque eu não era americana e aquilo que eu assisti foi um silêncio e uma perplexidade enorme perante aquele resultado. E sempre que eu chegava a Nova Iorque, vinda de uma reportagem, eu tinha a sensação que Trump podia ganhar as eleições. E quando chegava a Nova Iorque, as pessoas diziam que não sei o que, as pessoas que eu falava. E veio, infelizmente, a minha percepção confirmou-se como verdadeira, porque eu acho que esta disponibilidade, muitas vezes, para ouvir quem é muito distante, nem é tanta disponibilidade, é que as pessoas vivem de facto afastadas umas das outras. Nós não queremos ouvir os argumentos de quem está longe de nós e recusamos perceber o que é que está a acontecer. E de facto, mas tudo isto, né, que é perceber a distância que as pessoas vivem umas das outras, não só geográfica, mas também esta distância és meu vizinho, mas eu não sei quem tu és, não faço a mínima ideia do que tu pensas. E os nova-iorquinos nesse dia olhavam uns para os outros dessa maneira. Será que foste tu? Quem é que foi? Quem é que fez isto? O que é que aconteceu aqui? Era um silêncio, uma coisa terrível. E no dia seguinte as pessoas andavam cabisbaixas na rua, mas com um olhar inquisitivo em relação ao outro. Não é? Quem é o outro? Não é? Quem é o outro que tem uma ideia da América tão diferente da minha, não é?
e todos olhavam dessa maneira, e nós hoje percebemos que esse olhar não se esse olhar só se acentuou, esse olhar de desconfiança em relação ao outro, e tornou-se quase um olhar em relação a esse tempo. Já não é o olhar de será que foste tu, é o olhar há quase de vingança, de coisa que é muito difícil de nomear. Acho que estamos numa fase em que precisamos, se calhar, de arranjar mais nomes para estas coisas que estão a acontecer. Em relação a mim, à medida que fui viajando, fui percebendo que sem saber tinha preconceitos, não é? É normal. Fui-me apercebendo dos medos, o que era ter medo. O medo maior que eu tive não foi em nenhum bairro, aqueles bairros considerados perigosos, não é? Onde existem gangues, onde existem armas, onde existem... Não, nunca tive, nesses sítios nunca senti medo, nunca me senti ameaçada. O sítio onde eu me senti mais ameaçada foi numa cidade da Pensilvânia, exatamente a cidade onde nasceu John Updike. É uma cidade, uma comunidade branca muito ortodoxa, no sentido mais religioso e mais social, que olhavam para mim, sabendo que eu não era dali, com uma estranheza e desconfiança. Eu tenho esta cor de pele, e para eles eu era uma perigosa porto-ricanha ou uma perigosa mexicana que estava ali a ameaçá-los. Isto não estou a falar a verdade. Eu entrava num restaurante e as pessoas que estavam no restaurante sabiam que eu não era dali, para percebermos aqui o nível de provincianismo, a palavra é quase uma expressão brasileira, mas de fechamento, não é? E continuava a comer. Eu lembro de haver pessoas que enfiavam quase a cara dentro do prato da sopa só para não terem que me encarar, porque eu estava a entrar num restaurante e eu era o outro, e era o outro ameaçador, não é? E isso é um desconforto muito grande, e eu pensei, isto sou eu. Quantas pessoas, quantos milhões de pessoas enfrentam isto todos os dias no país, que não têm, apesar de tudo, uma situação privilegiada que eu tenho. Eu sou uma estrangeira, apesar de tudo, sou portuguesa, ninguém sabe nada disto, não é? Mas eu posso fugir, eu posso ir embora, não tenho que ficar aqui. Essa sensação de um corpo poder ser uma coisa ultrajante para muita gente, não é? E poder se sentir medo porque se tem este corpo. E outra coisa que eu percebi foi a grande dificuldade que é traduzir para uma cultura, outra, não é? Que é a portuguesa, uma cultura, que são várias, que não é a nossa, sem que se cometam grandes erros. E isso é a tradução noutro sentido, não é? É a tradução da expressão, da cultura, tudo isso é o ser um veículo entre uma coisa e outra, não é? E eu acho que há um antes e um depois deste livro, naquilo que eu sou como jornalista, mas também daquilo que eu sou como pessoa. E com que ideia que ficou? Nós falamos da América como se a América fosse uma realidade una, não é? A América é um caldeirão de culturas, de sensibilidades. Isabel arriscou a este nível, pensou bem antes de ir, ou a cada reportagem ia mudando de lugar para formar este seu roteiro, este seu atlas? Cada lugar é muito diferente, não é? Nós somos expostos a realidades tão diferentes. Estar em Fargo, no Dakota do Norte, ou estar em Seward, na ponta do Alasca, ou estar... Nada tem que ver com Nova Iorque, não é? Nada tem que ver com... As pessoas no Alasca faziam-me perguntas, perguntavam onde é que eu vinha, e eu dizia, mas já estive em Nova Iorque. Aquelas pessoas nunca foram a Nova Iorque. Nova Iorque é distantíssimo, estamos a falar do mesmo país, não é? Tive em muitos estados onde a maior parte das pessoas nunca tinham estado em Nova Iorque. Nova Iorque para elas era uma realidade absolutamente distante. Washington, que é a capital, não é? É outro mundo, é uma estranheza enorme, como Washington não nos entende. Há muitas Américas ali e muitas maneiras de olhar uns para os outros. Quando se pergunta o que é um americano, não é? O que é um americano o que é um português? Nós somos tão, quer dizer, só esta pergunta, o que é um português, não é? Já é tão... Então, um americano então, quais são as expectativas médias de vida de um americano? O que é que ele quer?
cada americano quer uma coisa. O que o americano pensa que é a América? Uns querem ser ricos, outros querem ser livres, outros querem... Toda a gente tem expectativas, e depois inventou-se o sonho, não é? Este sonho, que é uma espécie de tentativa de unificadora, não é? A América nasceu como um sonho de construção de alguma coisa diferente do que era a Europa, não é? Vamos perseguir um sonho, o sonho, se calhar todos nós temos ideias feitas do que é o sonho americano, é ter sucesso, é ter dinheiro, é o que mais? Cada um de nós, se calhar, tem uma ideia por isto que é o sonho americano. Bastante variável, mas não tanto, não é? É um mito. O sonho é um mito unificador, não é? Mas se formos tentar desconstruir, e o título tem um bocadinho esta tentativa de jogo, não é? De ironia com uma frase mítica, não é? Que é isto do sonho americano. Na verdade, quem é que o criou? A própria Europa. Sim, há uns os vencidos do europeísmo, não é? Para fasear o título de um poema do Rui Belo, não é? Que era Os Vencidos do Catolicismo, que é os vencidos. Exato. Fomos nós, europeus, sim. Foram os americanos. Foram muitos europeus que... Esta pergunta eu fui lá a um escritor, fiz mesmo esta pergunta assim a um escritor que está aqui, que é o Richard Ford, e ele disse: o sonho americano é uma invenção da Europa, é uma invenção europeia. Claro que esta frase depois só por si podemos estar aqui a desmontá-la, mas o sonho americano foi construído a partir de quê? A partir de populações que chegaram da Europa vindo para um continente, e quem eram essas populações? Eram populações que de alguma maneira estavam a fugir de qualquer coisa da Europa, não é? E a tentar que ali se construísse qualquer coisa nova, não é? Um mundo novo, um homem novo. Mas acontecia que estavam lá americanos antes. Estavam muitos americanos antes, estavam todos os povos indígenas, que eram centenas, e foi em cima dessa ferida, não é? Dessa chacina do que aconteceu ali, que se construiu um sonho que nasce desta maneira. Que raio de mundo novo é que vai acontecer aqui, não é? Pronto. Mas vieram pessoas de todas as partes da Europa primeiro, depois de todas as partes do mundo, e as pessoas continuam a chegar, não é? As pessoas continuam a chegar à América, e desculpem dizer a América, mas vou dizendo a América, com a sua expectativa, e a América tem recebido estas pessoas, até que agora se diz que a América já não, que essas pessoas são mal-vindas à América, sendo que a América foi feita com todas estas pessoas que vieram de muitos lados do mundo, sob esta ferida e ainda outra ferida, não é? Que foram os outros que vieram da África, a África negra, que foram escravos. Temos aqui duas feridas enormes que não têm, continuam a sangrar, não é? Por um lado a população indígena, por outro lado os escravos, e por outro lado todos os graus, os vários níveis de imigrantes que foram chegando ao longo destas décadas, destes séculos da América, que à medida que vão ascendendo na escala social vão olhando de lado o outro que vai chegando pela primeira vez. E é uma coisa impressionante estarmos lá. Isso para mim foi uma lição perceber, e não foi uma lição bonita, que é generalizar é sempre um perigo, e neste caso é um perigo, mas a maior parte da comunidade portuguesa que vive nos Estados Unidos vota Trump. Isto é só um exemplo, não é? Isto não é só é aquilo que nós conhecemos, mas é quando se atinge, os portugueses já estiveram, até há muito pouco tempo estiveram cá em baixo na base, já estão um bocadinho acima da base, e a partir do momento em que se passa-se a olhar o outro com desconfiança, que alguém vai tirar o meu lugar de privilégio que eu fui conquistando ao longo do esforço, trabalho, não sei o quê. E, portanto, isto é muito difícil de entender, não é? Mas isto acontece. Isto não é um livro sobre portugueses na América. Eu não quis ir por aí. Isso já foi muitas vezes feito, e normalmente é feito porque é difícil a um português, a um jornalista português, a um português, ir fazer este retrato do português na América sem cair numa série de coisas perigosas, não é? Lugares comuns. Mas isto acontece com muitos imigrantes, não só portugueses, mas estou a dar o exemplo da comunidade portuguesa.
Foi aquilo que para mim foi logo evidente. Mais revelador. A primeira eleição de Trump, a Isabel disse que recebeu com perplexidade, não é? Com surpresa. A segunda, não sei como é que se calhar recebeu como boa parte de nós aqui nesta sala, com muito pouca surpresa. As coisas foram... A Isabel consegue... É claro que não é esta experiência de um ano que basta para fazer uma análise deste tipo, mas consegue identificar os fatores que contribuíram. Eu já nem sequer estou a falar para esta segunda eleição. O que é que nos levou aqui? Àquele 2016, que há aqui uma viragem, não é? O que é que terá levado aí? Houve muitos contentamentos são estes? Muitas tentativas de explicação. Eu acho que eu no outro dia entrevistava uma pessoa, e foi um escritor, estou-me a tentar lembrar, esta entrevista ainda não foi publicada, estou aqui a fazer spoiler, mas ele dizia que a América, depois do 11 de setembro, teve ali houve ali qualquer coisa que mudou e que se enraizou de uma maneira que nós hoje estamos a sentir já um bocadinho, que é o medo do outro. Não é? O 11 de setembro, nós todos, não sei se há aqui alguém que não se lembra do 11 de setembro, mas de facto houve ali um medo que apareceu e havia um inimigo com o rosto. Não é? A América tratou um inimigo com o rosto. E esse rosto era um rosto diferente. Não sei, a América nunca foi unida. A América sempre foi desunida, tanto que a Constituição está altamente blindada contra essa desunião de raiz, não é? O Norte-Sul, e depois também podemos ir para as costas, Leste-Oeste, são sítios muito diferentes. A própria começa a ser contestada, não é? Sim, a própria Constituição começa a ser contestada, quem quer fazer alterações à Constituição. O que é que está a acontecer aqui? Estão a acontecer muitos fenómenos que não são só americanos, são fenómenos globais de muitos medos. Ali acontece que a América, quando acontece qualquer coisa ali, ainda extrapola, não é? Ainda é o sítio que vai exportando muitas coisas, incluindo este medo e esta coisa antissistema que deixou muita gente, uma classe média esmagada em termos de poder de compra, um sistema de saúde que é vergonhoso para um país que não é de terceiro mundo, um sistema de ensino em que quem estuda tem que se endividar para a vida. Ou seja, há aqui muitas coisas que ajudam aqui a uma zanga, e depois vem uma figura que aparece como antissistema e que vem de alguma maneira falar para aquilo que são as maiores fragilidades, não é? Vem falar da questão da segurança, da questão da fronteira, é por lá que vem o perigo. Vem dizer que são os outros, os chineses, os europeus, que estão a tirar os empregos aos americanos da faixa do Rust Belt, não é? Vem trazer uma série de coisas que vai falar a populações que se sentiam há muito tempo esquecidas e marginalizadas. E, portanto, isto fez eco. E eu acho que isto é uma maneira simplista de dizer o que aconteceu, mas há muita gente que se sentia que não estava a ser representada. E esta pessoa, que vem antissistema a falar uma linguagem fácil, a dizer que dá respostas, não é? As respostas já não é mais... vai dar respostas a coisas, e as pessoas tentaram ver... E, além disso, era uma coisa que os americanos adoram, ou que a média dos americanos adora, que é o self-made man, não é? Alguém que é rico, que não vem do meio da política, que se fez a si próprio, segundo não sabe bem como, mas segundo, e que transformou completamente aquilo que é a ética política, não é? Nós hoje pensamos em política e pensamos naquilo que são os valores da política pós-Trump, não é? Disse pela primeira vez aqui o nome assim, mas o que é a política pós-Trump, não é? O que é verdade? Qual é o valor da verdade? Qual é o valor... Uma ideia política.
Não sei, é isso, a política, o que é a política, não é? A política é, um serviço, é qualquer coisa que presta serviço a um bem comum, não é? Mas desde os clássicos tinha algum sentido, que se tem vindo a desvalorizar, é certo, mas tinha algum sentido nobre. Sim, e neste momento todos questionamos, todos o que isto quer dizer e quais são os valores que estão em causa, porque nem vou falar da desinformação. A desinformação é um meio para, não é, as pessoas não acreditarem em factos, não acreditarem na verdade, o que é verdade. Há coisas que são verdade, há outras coisas que são verdades filosóficas, não é? Mas não se acreditar que uma coisa é assim, não é? No dia 17, no dia 8 de novembro de 2016, Donald Trump ganhou a eleição. É um facto, não é? Ele, no dia 3 de novembro de 2020, rejeitou o facto de Biden ganhar uma eleição, não é? Portanto, e as pessoas foram atrás disto. Foram atrás. É como se houvesse aqui uma questão de fé e não uma questão racional. E agora estamos todos a questionar o que de facto é verdade em política, o que é política. E isto é uma coisa que veio a seguir. E, portanto, quando o Trump agora ganha a eleição, nós já não ficamos surpreendidos, ficamos a perguntar, mas porquê? Depois de tudo o que aconteceu, o que está a acontecer ao mundo que permita que isto aconteça? Ou quando punha em causa o próprio tempo atmosférico, não é? Sim. Naquele caso que é uma coisa absolutamente extraordinária, é alguém capaz de controlar. Sim, as pessoas. O que é isto, não é? Esta irracionalidade. É difícil lutar contra isto, o que é que se faz, não é? Enquanto jornalistas, e aí é a questão, nós jornalistas, qual é a nossa função nisto, não é? É uma gota d'água. Nós, o que é que somos os jornalistas num mundo em que o que é verdade e o que não é verdade já não importa? Nós estamos a lutar contra aqui, estamos a fazer aqui o quê? Não é? Continuamos a dizer que aconteceu isto. É quase somos um grãozinho de areia no mundo da desinformação, onde quem está ao lado deste senhor são os milionários que ganharam dinheiro à conta das redes sociais, onde fomentam tudo isto. Há aqui muita coisa para pensar e que é tão recente que não... Nos prenderam é tudo muito recente. Isabel, deixamos de coisas assim tão... Eu não sou especialista em política. Senão vamos começar a mergulhar aí, deixando essa área tão negra. Histórias curiosas, agradáveis que tenham acontecido por estas terras? Sim, são essas coisas que também fazem parte da viagem, não é? Que é a surpresa. Podia reuni-las agora, não é? Agora que... Sim, algumas estão aqui, fazem parte de uma espécie de diário que eu fui construindo na altura da idade, ainda da inocência do Facebook, onde nós partilhávamos muita coisa. Eu fui fazendo do Facebook uma espécie de interlocutor. Era uma maneira de dar notícias às pessoas. Os meus amigos liam, ela está viva, continua. Ela estava lá no Alasca, mas ainda não foi comida por um urso, qualquer coisa do género. E eram coisas de perplexidades, onde eu contava episódios mais ou menos anedóticos, não é? Porque é que alguém em certo sítio achava pelo meu sotaque, quando eu cheguei a um sítio, ficaram muito... mas achávamos que era uma judia gorda de Nova Iorque. Assim se tem cruamente. Sim. Curiosamente foi nessa cidade de Shillington em que alguém me disse isto. Todas as coisas que nos... Depois fui salvo, entre aspas, em sítios... estava num sítio qualquer onde achava que ia passar completamente despercebida porque tinha levado uns calções e não sei o que. E queria passar despercebida. Claro que não passei nada despercebido, a gente percebeu que eu não era dali. E alguém, um turista de táxi, disse que era melhor eu sair dali que me levava para um sítio. E disse, mas porquê? Disse porque é melhor. E depois não me cobraram nada pelo táxi. Fui bastante... Tive muita sorte. Eu depois eu atraio muitas peripécias e agora não tenho aqui nenhuma de cor, porque isto já aconteceu há alguns anos, mas as peripécias das viagens e o estar disponível para a conversa com os outros, não é? Às vezes leva-nos a situações muito curiosas e depois... ajuda também depois ou seja, pode não entrar no texto, mas ajuda a construí-lo e ajuda a estar aqui. E havia sempre aquela coisa que as pessoas ficavam muito vem de Portugal, não sei o que curioso, e traz aqui, literatura, não sei o quê. Depois olhavam para a minha bagagem, eu tinha uma mochila também daquela às costas, e vinha e olhavam para aquilo e dizia, então mas o que é que faz com a roupa?
Era a pergunta que os escritores mais... nós pensamos que eles vão fazer uma pergunta muito profunda e eles dizem, mas como é que faz com a roupa? E eu dizia, as pessoas interessam-se porque eu faço pela roupa, eu nunca tinha pensado nisto. Perdão, e o que é que fazia? Ser muito prática, ou seja, eu não posso andar, estou com livros, a fazer reportagens sobre livros, eu não posso andar com os livros atrás, pesa muito, não é? Então, prático, não é? Descarregam-se e-books são maravilhosos, não pesam nada, estão lá. Depois, era pensar, e agora vou para o norte ou vou para o sul? Para o sul, uma t-shirt, duas t-shirts. É que eu continuo a olhar para... Vocês não estão a ver, mas eu estou a ver também da mochila, não é? É perfeitamente sumária. Pronto, e os hotéis têm... Os hotéis têm sítios onde se pode lavar roupa interior e uma t-shirt. No outro dia está lavado. E basta. Basta. Não. Houve uma situação muito curiosa em que eu fui parar a New Bedford e estava a haver uma gala de entrega de prémios a portugueses e o cônsul achou que está aqui uma jornalista portuguesa, não sei o quê, tem que ir, vai participar da gala e vai entregar um prémio à revelação do fado, não sei o quê. E eu disse, mas eu não posso, eu estou de calças de gangue, não posso ir para gala nenhuma, não, mas isto resolve-se e tal. E então, alguém me emprestou uns sapatos, perguntaram o meu número, eu só não tinha, ninguém tinha uma saia, alguém foi comprar uma saia. Eu tinha uma t-shirt um bocadinho mais leve, e depois fizeram assim um penteado, aqueles penteados não sei o quê, então lá estou eu na gala, a tirar da minha mochilinha de não sei o quê. Sim. Depois aprendi, há uns sítios onde se vende umas sabrinas que se enrolam assim, todas, não sei o quê. Então dessa altura, passei a pôr essa coisa que não ocupa espaço nenhum também dentro da mochila. E depois, se vou para o norte, está muito frio, há sempre qualquer coisa é a mesma coisa, as tais t-shirts, as tais calças de ganga e umas botas mais consistentes que não se tiram, né? Estão sempre, e um casaco daqueles que vai até aos pés e depois manga curta, porque nos sítios como este está tudo superaquecido, portanto passei a ser muito easygoing. Ursos no currículo não há? Como? Ursos no currículo? Não, sim, no Alasca havia uma coisa engraçada, porque quando andava por lá havia vários avisos sobre o que fazer em determinadas circunstâncias. E uns dos avisos que me ficaram mais na retina, sim, porque eram avisos, que era, se vir um urso não grita nem corra. E eu comecei a imaginar, se eu vir um urso, não grito nem corro. O que eu faço então? Não sei, o urso nunca apareceu, mas vi pegadas, vi não sei o quê. Não apareceu. Se eu tivesse aparecido, talvez tivesse ficado petrificada. Teve alguma sorte. Relativamente ao outro livro, que desloca, portanto, o seu centro para o Brasil, as diferenças são muito diferentes. São substanciais. Sim, não há a mesma facilidade de movimento. Isso é uma das coisas curiosas, não é? O Brasil é uma realidade completamente diferente. Espaço vastíssimo também, mas com características completamente diferentes. Não dá para fazer uma série de coisas que se faz nos Estados Unidos, andar em qualquer lado. No Brasil não dá para andar em qualquer lado. Uma vez entrei sozinha numa favela, a achar que também ia passar despercebida. Erro. Serviu de lição, não me aconteceu nada, porque entretanto tive a clarividência de dizer alto em bom som onde é que vivo, não sei quantos, onde é que vivo não sei quantos, e toda a gente sabia onde é que vivia não sei quantos, portanto eu ia lá fazer, eu tenho uma pessoa e aquilo foi uma parte composto, mas não é possível, e não é possível fazer uma coisa que eu faço muito em muitos sítios, que se vir que estou em apertos, pego no telemóvel e finjo que estou a ter uma conversa com uma pessoa ali ao pé, estou já aqui, estás mesmo aqui. No Brasil não se pode pegar no telemóvel, sequer. É preciso arranjar outras estratégias e vai-se tentando perceber outra coisa. E uma coisa muito curiosa, no Brasil, aquilo que mais me fascinou foi a língua, de facto, perceber como
falamos português, mas não falamos mesmo português, não nos entendemos. Quantas vezes me perguntaram se eu era argentina, se eu era todas as coisas menos portuguesa sempre que abria a boca em determinados sítios. E houve eu passei uma semana num hotel em São Paulo, e quando saio do hotel, estou a sair do hotel e despeço-me lá do senhor que está na portaria e diz, prazer, não sei o quê. E ele diz, também foi um prazer, você fala muito bem francês. E ele achou maravilhoso estar a comunicar sempre comigo em francês, e é esta coisa, enquanto isto é em São Paulo, não é? No sertão, que é um sítio mais profundo do Brasil, eu fui com uma amiga de São Paulo, que nunca tinha estado no sertão, e quis ir comigo para o sertão. E então eles tinham muito mais dificuldade em falar com ela do que comigo. Eu comunicava com eles muito bem, sem problema absolutamente nenhum, e ela ficava à toa, não conseguia sequer estabelecer um contacto. Era como se ela fosse a estrangeira ali e não eu. Isso tem a ver com... são comunidades que estão fechadas há muito tempo, levam um português que é um português que nós reconhecemos, se calhar, dos nossos avós, dos meios mais rurais, e continua ali com muito vocabulário, muitas expressões, e mesmo modos de olhar. Acho que há ali um vagar, uma coisa que também se mantém desses sítios, e que alguém que vem de São Paulo, muito mais cosmopolita, estranha, como eles estranham essa pessoa. Muitas vezes a minha amiga me perguntava o que é que eles queriam dizer, e eles falavam com muito mais à vontade comigo. Mas essa coisa da língua, não é? De achar que falamos a mesma língua, sim, há coisas parecidas, mas não é. E portanto essa abertura para o diferente, não é? Para incorporar e ter muito respeito, porque é que certas palavras lá não são tão bem vistas, ou há problemas em usar certas palavras. É preciso conhecer a história da língua. Eu acho que é uma grande, para quem usa a língua, para quem estuda a língua, é muito importante esta relação. Mas não apenas a língua. Nós dizemos que somos países irmãos, não é? Juntamente com o Brasil, mas há ali uma barreira grande em muitas áreas, não é? E há questões há um desconhecimento mútuo. Onde é que esse déficit de conhecimento pesa mais? É sobre o lado de cá, sobre o lado de lá? O que é que lhe pareceu? Eu acho que é os dois lados. Eu acho que nós conseguimos, ou achamos que conseguimos entendê-los no português muito melhor do que eles nos entendem. Isso faz algum sentido, porque nós consumimos música brasileira há muitos anos, as telenovelas tiveram aqui um impacto muito grande e nós conseguimos perceber uma série de coisas. Portanto, se eu estiver a falar assim, este ritmo, desta maneira, numa sala no Brasil, ninguém me entende. Dizem que eu falo muito rápido e que eu falo fechado e ninguém percebe nada do que eu estou a dizer. Eu tenho que tentar abrir as vogais e falar mais devagar. Tenho este contexto, pôr algum gerúndio aqui e ali, e isto não tem problemas nenhum com isto. Eu estou ali para me fazer entender. E é assim que as coisas... A pureza da língua, não é? A pureza da língua, isso acaba, não tem. Agora, há coisas culturais, não é? Há temas que para eles são muito complicados. Eles estão a lidar com determinados temas que para nós não são os mais urgentes e para eles são os mais urgentes. E há como que um desentendimento. Nós não estamos a falar de realidades muito parecidas. Estamos a viver realidades de alguma maneira diferentes naquilo que é a globalização do mundo. O mundo é global, todos temos problemas em comum, mas há coisas que são mais urgentes lá, como há coisas que são mais urgentes cá, e que nós não... E uma coisa que quem lida com a literatura sabe disso, nós vivemos muito de costas voltadas em termos literários. Os portugueses são muito pouco lidos no Brasil, com uma ou duas exceções, tirando Walter Ugumem, Saramago, José Luís Peixoto. E no Brasil, se quiserem nomear autores brasileiros neste momento que sejam lidos em Portugal, nomeiam-nos. Há uns anos havia Jorge Amado, são vários. Sim, neste momento o que é a literatura contemporânea brasileira é muito pouco conhecida em Portugal. E os editores todos falam disso. Grandes autores brasileiros em Portugal não vendem. Ponto. E não vendem porquê? Porque nós estranhamos na mesma língua. Eu acho que nós olhamos para um texto escrito no português do Brasil e entramos logo no preconceito. Aquilo dificulta-nos o olhar, não é?
Enquanto nós lemos um texto traduzido, um texto em inglês, um texto em francês, e vai tudo bem. Agora, quando é o português, nós reconhecemos que há algum português, mas não é o português da maneira como nós costumamos ler. Não é o português, tem umas palavras diferentes, tem uma construção frásica diferente, nós resistimos àquilo e abandonamos, simplesmente. Acho que isso é uma grande dificuldade para talvez o problema nasça nas próprias faculdades. Talvez nas próprias faculdades, quando temos professores a corrigir, não é? Ou fazer uma espécie de tradução. Não é assim que se diz. Exatamente. É assim que se escreve. E eles próprios a cancelar, de certa forma, a própria língua, não é? Eu acho que a escola aí e a comunidade brasileira que vive em Portugal, imagino quem tenha filhos em escolas deve estar a passar por problemas em relação a isso, quando os professores vêm dizer que não é assim que se escreve, não é assim que se diz. Não é assim que se faz, e também é assim que se faz. Não é? Também é uma forma de colonialismo, não é? Sim, também é assim que se faz. O português fala-se de maneiras diferentes no Brasil, em Angola, em Moçambique, e isso é a riqueza da língua, não é? É transportar culturas desses mundos todos, maneiras de dizer desses mundos todos e integrá-los. Não quer dizer que eu vá passar a escrever português como se no Brasil, não, mas não rejeitar já é bom que aquela possibilidade exista, não é? E eu dei por mim, quando estive lá muito tempo, passei lá muito tempo e passei a lidar com eles de outra maneira, a incorporar frases, a incorporar palavras que no início, se calhar, eu não o faria, mas depois elas passaram a ser naturais. E não há mal nenhum nisso, não tem problema nenhum com isso, porque uma coisa é eu estar a forçar, não é? Agora eu vou escrever Brasil. Não. Outra coisa é eu perceber que a partir de determinada altura aquilo já faz parte, é quase como se fosse uma coisa física, não é? A língua tem qualquer coisa de físico que entra em nós e se impõe, não é? A partir do momento faz parte. Portanto, isso também foi uma grande aprendizagem. Essa o próprio apropriar latim, não é? Que é viver e tornar próprio. Entra no corpo, não é? Sim, passa a fazer parte. Nesse sentido. Eu, curiosamente, há pouco tempo, tinha um aluno que me perguntava se ele podia usar tantos gerúndios, como se receasse ser penalizado por isso. Isto é muito triste, não é? Quando nós chegamos aqui. Sim, é como no Alentejo usa-se muitos gerúndios, mas não sei se não os corrigem na escola a oralidade. Não sei. Não sei se aqui alguém sabe responder a essa pergunta, ou nos Açores também se usa muito o gerúndio, não é? Se depois na escola isso é corrigido, alguém diz aos alunos, olha, não faças isso. Na verdade, isto faz parte da primeira tradição da língua portuguesa. Só que depois nós deixámos, não é? E eles mantiveram. Estranhamos. É um conservadorismo, de certa forma. É bonito, não é? Há coisas que pondo o gerúndio que ele vai a um tempo diferente, não é? Ele vai fazendo dormitando, é contrário de dormitar, não é? Prolonga mesmo, não é? Prolonga mesmo a ação. Isabel, mudando de área para a crítica, eu sabia que havíamos de chegar aqui, para a crítica literária em particular, o que é que acha desta ideia, que não é minha, mas é do próprio Abel Barros Batista, que era criar uma ordem dos críticos, diz ele com a ironia que nós lhe conhecemos, a essa ordem dos críticos literários só acederia quem prestasse provas. Os livros eram oferecidos indistintamente a todos os que compusessem essa ordem. O que é que lhe parece? Como é que estamos de crítica? Gostava de Esse exercício parece-me engraçado. Eu gosto muito da ironia do Abel e acho estes exercícios muito curiosos, porque... Depois havia um crachá. Esqueci de pois, muito distintivo, alguns, não sei. Esta coisa da crítica é muito complicada, sobretudo num país tão pequeno como este, Ora, era aí que eu queria... Em que eu lembro de uma vez estar a entrevistar uma autora americana e ela também fazia crítica, porque nos Estados Unidos há muito esta tradição dos escritores também fazerem crítica. E ela perguntava-me se eu, em Portugal, fazia crítica a autores que conhecesse. Ela me perguntou a autores de quem eu fosse amiga. Conhecesse. Eu tive que dizer que é impossível. Em Portugal, ou quase impossível, em Portugal não se fazer crítica a autores que pelo menos se
isto é minúsculo, não é? É muito, muito pequenino. Eu não faço crítica a autores que sejam meus amigos. Isto não sou eu que estipulei para mim, e no jornal para eu escrevo, já sabem, às vezes se é meu amigo eu não escrevo crítica, ou então se eu por alguma razão fui estando a par do processo criativo do livro. Aí também acontece, não é? Às vezes por algum motivo vamos sabendo disso, e eu não faço, é assim uma espécie de... Depois, a crítica é muito mal paga. Quem faz crítica no Estado de Guerra ou noutros sítios tem uns meses para ler o livro, está um tempo a pensar como é que há de fazer o seu texto, e depois é devidamente pago por isso. Em Portugal, quem faz crítica de livros, ou quem faz crítica de música, ou quem faz crítica de cinema, paga da mesma maneira. Imaginem que são críticos de cinema, veem um filme, têm dúvidas, revêem o filme tem 1h30, 2 horas, têm dúvidas de um diálogo, não sei o quê, continuam. É possível ver um filme 3 vezes. O mesmo acontece para um disco, não é? É possível vir. Num livro, o livro, se tiver 100 páginas ou se tiver 700 páginas, o valor de crítica é o mesmo. Não se paga a hora, não imaginemos que se pagava a hora, seria incomportável, até porque os jornais não são muitos, e portanto está aqui um ciclo vicioso. E portanto o crítico está numa posição muito aqui também exposta, não é? É muito complicado nós termos muito pouco tempo para escrever e para pensar sobre um livro, e depois há uma coisa que eu acho perniciosa, e digo sempre isto, acho horrível e acho que é muito mau dar estrelas. As pessoas só olham para as estrelas, não olham para o texto, e isto é ao contrário da literatura, é ao contrário da crítica, não é? Temos aqui as estrelas. Porque o texto é sobre o livro, é sobre a experiência de leitura do livro, é um texto que compara aquela obra com outras obras do autor, mas é feito em Portugal de uma maneira muito pouco respeitosa para com o crítico e para com o escritor. As pessoas são avaliadas, entre aspas, nestas circunstâncias, e o avaliador sabe as suas limitações, mas o leitor não sabe. E tudo isto, se houvesse, se calhar, eu não sei se concordo com o crachá ou essa ironia, mas eu gosto da ironia do Abel, acho que faz bem pensar nestas coisas. Mas eu acho que seria, só haver isso já era uma ideia, uma tentativa de consciencialização do que é isto de ser crítico, não é? Nós somos críticos, e quando digo que sou crítica, ponho aqui muitas... sou crítica nestas circunstâncias, como todos nós em Portugal somos críticos nestas circunstâncias, não é? Então, já que eu vou passar, ou tenho que passar não sei quantos dias a ler um livro, por mais rápida que seja a ler, eu tento, à partida, e às vezes engano, mas pronto, ir pegar num livro que me vá dar algumas horas menos más do que se eu pegar num livro que, se calhar, à partida eu sei que vai ser um livro mau. Portanto, eu não sou propriamente... Eu não faço crítica para dizer mal, nem tenho prazer nenhum em dizer mal. Não é isso que me move. Há quem se move por isso, e é um exercício de eu não tenho especial prazer nisso, mas se for preciso, se eu achar que o livro é mau, vai ser essa a minha opinião, mas eu prefiro passar umas boas horas, já que aquilo vai ser tão mal pago, eu passar umas boas horas com um livro do que passar umas péssimas horas com um livro só pelo grande prazer de escrever um texto com um cheio de fel. Não dá prazer nenhum, até porque respeito pela pessoa, houve uma pessoa que perdeu se calhar anos da sua vida a escrever naquele livro. O crítico faz a crítica nestas circunstâncias. Isto é um pescadinho agarrado na boca. Nós não lemos jornais e depois queremos que as críticas... Temos todos que ser aqui responsáveis enquanto sociedade, não é? Portanto, ainda essa coisa do Abel. É uma ideia. Pelo menos pensar. Sim.
Registrei aqui uma frase curiosa do Eduardo Lourenço sobre crítica literária, ele também o foi, não é? Em que ele diz: a espécie crítica, incluo também, a espécie crítica vive na ilusão de uma superioridade de Estado do seu próprio estatuto crítico. Era disso que falavas de certa maneira. As estrelas que nós muitas vezes vemos figurarem nos jornais, de certa forma, é uma forma de publicidade que se substitui. O facilitismo é as pessoas não leem, pelo menos veem aqui as estrelas, ambas as estrelas. Alguns a tradição anglo-saxónica não põe a estrela, não é? A tradição francófona põe a estrela. Nós fomos pela francófona. Eu acho que é facilitadora no mau sentido. Acho que se alguém quer saber alguma coisa sobre o livro, que nem que seja pelo menos a opinião de quem está a escrever, deve ler o texto. E a estrela, e às vezes as pessoas leem, e depois há um feedback que é horrível, às vezes isto acontecer. As pessoas só ligam à estrela. O texto pode ser um texto construído de uma maneira, não sei o quê, até há ali qualidades salvaguardadas e não sei o quê, mas se a estrela é mais meia estrela ou menos uma estrela, aquilo vai... O autor, por mais inteligente que seja e por mais ciente que esteja da maneira como aquilo é feito, só vai olhar para a estrela. Não vai dizer, escreveste um texto muito bom, ou já estamos aqui a entrar numa coisa que é o autor tratar o crítico e dizer. Normalmente isso não acontece. Não sei se contigo acontece o autor interagir. Normalmente não acontece. Já aconteceu, mas dizia a senhora, aquela senhora, não é? Estou a dizer mas em conversa amena. Sim, não ser uma... À distância, tudo bem, pode dizer o que quiser, não é? Mas esta coisa foste... Não faltou-te meia estrela. Há aqui uma espécie de pacto em que o autor não entra, mesmo que se conheçam, não interage diretamente com quem faz a crítica, mas nós sabemos, lá está, isto é tudo muito pequenino, que o autor ficou extremamente incomodado porque só teve 4 estrelas, não teve 5. Sim. Ou até porque lhe faltou preencher meia estrela, isso também não é agradável. 4,5. Deve-se. Seria uma atividade muito interessante de fazer, e é interessante continuar a ser, senão também ninguém me obriga a fazer isto, mas seria muito mais interessante se nós tivéssemos um mínimo de condições aqui de tempo para poder refletir um bocadinho mais e não acabar de ler um livro e na próxima hora e meia ter que escrever um texto o melhor possível sobre aquele livro, sabendo que aquilo vai ter implicações nós que sejam no percurso daquele livro e daquele autor. É uma responsabilidade. Eu tento ser respeitosa em relação a isso e tento sempre perceber que do outro lado está alguém que teve muito tempo a trabalhar naquilo e, portanto, há que pelo menos ler o livro até ao fim, há que pelo menos pensar um bocadinho naquilo antes de escrever qualquer coisa. E isto o Eduardo Prado Coelho, quando escreveu isso, escreveu num momento diferente. O Eduardo Lourenço, quando escreveu isso, escreveu num tempo de crítica diferente, não é? Em que havia um tempo diferente para se pensar. É porque se um livro fosse relido em relação a certos autores, estaria um segundo. Sim, mas nunca me daste ideias em relação a uma crítica. Claro que sim. Claro que sim. Mas o que lá está é aquilo que ficou da primeira impressão. Claro, e não há volta a dar. Isabel, em que é que se baseia a crítica? É muitas coisas. Nós, primeiro temos que ler o livro, é a base, não é? Ler o livro que estamos a analisar um livro. Depois, se já lemos outros livros daquele autor, começamos a estabelecer alguns paralelismos. Houve uma evolução em relação à obra anterior, a linguagem muda, o tom muda, o estilo muda, o que é que acontece, como é que o livro se insere na tradição da literatura feita no país ou no mundo. Não é uma coisa só da opinião, não é? Eu acho que isso é muito... eu acho que isto é bom, eu acho que isto é mau. É uma coisa que é o mais consistente possível, é um trabalho que vai por acumulação. Nós, à medida que vamos lendo cada vez mais, vamos conseguindo estabelecer mais ligações e mais conexões e sendo capazes, portanto, essencialmente sendo capazes de ter uma... Entra a biografia. A biografia entra sobretudo se o livro tiver qualquer coisa
que tenha muito a ver com a biografia, seja um livro autobiográfico. A minha biografia não é necessariamente isso que me interessa enquanto crítica. Interessa-me isto, como é que aquele livro se insere na história do seu tempo, na história da carreira literária do autor, no modo como dialoga com os outros livros e o mundo. É um bocadinho isso que é feito. São duas subjetividades em conversa, mas isso é o trabalho. Quando está a ler um livro, enquanto leitor, também é isso que está a fazer, não é? Está a pôr a sua experiência enquanto leitor numa experiência que não é a sua, que é alguém que escreveu o livro. Eu sou muito pouco... não faço muitos planos assim a longo prazo. Provavelmente vai sair outro livro, assim, se calhar ainda este ano, no final do ano, ou eventualmente no próximo ano, porque quando se fez esse livro, é um livro de escolha, de recolha de algumas entrevistas e como percebem, não está em nenhuma entrevista a autores de língua portuguesa. E provavelmente vai sair um livro com entrevistas escolhidas a autores de língua portuguesa. Mas para já não tenho nada mais na manga. Logo se vê. Vamos ficar em suspense. Sim. Estou habituada a muita programação. Não tenho. Contraria, até esse lugar comum contraria. Por favor? Sim, por favor. Caiu? Olá, boa noite. Como está? Sou a Cátia, muito gosto. Gostaria de perguntar o que é que mais gostou e o que é que menos gostou da sua estadia nos Estados Unidos da América. Isso está por coisa no passado, e eu, quando se fala dos Estados Unidos da América e de Nova Iorque, eu nunca ponho no passado. Eu vou continuar a ir. E não tenho esse assunto arrumado. Eu não gosto... As coisas que eu menos gosto lá são as coisas que eu menos gosto cá. São quando as populações têm este estado de desconfiança em relação umas às outras. Eu acho que é um mal-estar que não é só nos Estados Unidos, é um mal-estar global. E que tem muito a ver, se calhar, com esta nossa necessidade. Começou, se calhar, por vir muito dali, mas estar em todo o lado neste momento, que é o sucesso custo que custar, e a falha ser qualquer coisa de bastante condenável. Isso é uma coisa que me incomoda. Me incomoda muito a diferença entre classes e o facto do país mais rico do mundo ser aquele que tem, se calhar, as pessoas mais miseráveis do mundo. Isso me incomoda. Sim, antes disso, um bocadinho. Sim, por favor. Considerando que já entrevistou tantos escritores, qual foi o escritor que mais o surpreendeu numa entrevista? É muito difícil. Foi aquela entrevista, se calhar, em que eu acabei a entrevista 10 minutos depois de ter começado. Porque correu muito mal. Não estava à espera. A pessoa estava num mau dia. E quando se percebe que uma entrevista pode ser para 6 páginas e que está planeada a ser capa do Y, vai depender daquela conversa que começou muito mal e não tem como dar a volta 10 minutos depois, melhor acabar. Foi a coisa que mais me surpreendeu, e agora o que é que eu vou fazer com isto? Tive que preencher 6 páginas, tirando o melhor possível daquilo que ela me tinha dito. Era uma ela, eu revelei, era uma ela, mas não vou dizer mais nada. E depois fui atrás de todos os livros que ela escreveu, todas as biografias, tudo que tinha sido escrito sobre ela, os livros fui ler o mais possível, e foi a entrevista que mais me surpreendeu por esse lado, porque não chegou a acontecer que uma entrevista falhava, não é? Digamos assim. Depois houve muitas boas surpresas. Se calhar a que mais me comoveu de todas as entrevistas que eu fiz não está neste livro. Foi um escritor chamado James Salter, que morreu um mês depois de eu ter entrevistado, com quem troquei impressões durante aquele mês via mail, que me foi buscar no seu sábado velhinho a fazer a entrevista ao autocarro, que me contou muitas coisas, que me mostrou a cozinha, e que era um escritor extraordinário, que nunca foi vedeta, mas era aquilo que os escritores americanos chamavam no writer's writer, que era, toda a gente olhava para ele, todos os escritores olhavam para ele como uma espécie de exemplo daquilo que era ser um escritor, não só naquilo que escrevia, mas na maneira como também estava na vida. Foi uma entrevista que me moveu bastante.
Agora, quando disse que as coisas que me incomodavam eram o sucesso, quando gostaram, uma coisa que me incomoda a mim também, já pensou alguma vez fazer um trabalho sobre Portugal? Eu faço. Já dividimos a várias velocidades. Eu Estamos faço. nesse sistema do sucesso custa quanto custar. Eu faço, vou fazendo, tenho alguns projetos, né, que não disse aqui, de fazer algumas coisas, sobretudo em áreas que eu acho que são esquecidas e que são muito pouco faladas, que nós falamos quase sempre das mesmas coisas. Interessa-me ir buscar algumas coisas que têm a ver com o interior do país e interessa-me sair do centro, daquilo que é o centro existe, aquilo que chamamos centro, não é? Tenho muitas ideias na cabeça, eu sempre escrevi sobre Portugal, mas o problema, muitas vezes, é que as coisas, quando se fala de Portugal, diluem-se um bocadinho e as pessoas gostam mais, se calhar, de olhar. Não sei como é que é dizer isto. Escrever sobre Portugal, porque somos tão pequeninos, porque falamos quase sempre com as mesmas pessoas, porque é difícil encontrar pessoas que quebrem muitas vezes o discurso mais comum. Furar e chegar a qualquer coisa dá muito trabalho e depois os resultados ficam na sombra, na penumbra, mas eu tenho escrito bastante e tento escrever sobre Portugal, mas tenho alguns projetos para fazer coisas, sobretudo nessas áreas que estão esquecidas. O jornalismo cada vez tem menos espaço, os jornais cada vez têm menos espaço para este tipo de projetos, que são coisas que levam tempo, que é preciso ir para lá e estar com as pessoas e ouvir, mas isso interessa-me bastante, porque também me incomoda muito esta coisa do sucesso. Está bem? Sucesso a todo. Custa custar. Todo preço, E quem não tem sucesso não vale nada. É qualquer coisa assim. É como se fosse um valor de mercado, não é? Nós só valemos o sucesso que temos. Pois, o que é que leva a esse sucesso? Porque quando falamos em sucesso, toda a gente pensa em dinheiro, visibilidade. Não é? Alguém que seja feliz de outra maneira, aos olhos de muitos, é um falhado. Não aparece. Não existe. Não tem fama, não existe. Não tem muito dinheiro, não existe. Sim. Não sei se há mais alguma questão. Ok, parece que não. Isabel, foi mesmo bom tê-la cá esta noite e poder conversar connosco aqui. Ainda bem que veio, obrigada. Muito obrigada por ter vindo.